isto? Então, coração não aguenta tanta coisa num momento só, vamos lá. Vamos tentar organizar ideias, sendo que as ideias também organizam o coração e vice-versa, sempre num fluxo constante. Obviamente eu tenho que começar por onde tenho que começar, que é estarmos aqui neste espaço, dar os parabéns por esta ideia, por este encontro. Acho realmente o teatro está nas nossas vidas e também pode estar num shopping, porque há uns tempos um amigo comentava, então os shoppings, não sei qual é a histeria e a crítica aos shoppings. Os shoppings são as feiras medievais da atualidade e, portanto, é onde as pessoas se cruzam para consumir, obviamente num outro formato, e realmente eu acho que este diálogo derruba algumas ideias pré-concebidas e também nós fazemos dos espaços aquilo que, enquanto seres humanos, podemos recriar e reinventar a qualquer momento. Portanto, muitos parabéns por isso. Pela abertura deste espaço, estamos muito orgulhosos por abrir este espaço assim informalmente. Essa foi uma rasteira, o que representa que realmente estamos a lançar o livro em Viseu. Eu só tomei consciência disso ontem, né? E depois as restantes sessões serão apresentações. Depois agradecer a toda a equipa do Teatro Viriato, que tem trabalhado de uma forma absolutamente fluida, construtiva e que promete muito para o futuro com a equipa do mês. O meu obrigado em nome de toda a equipa. É para nós uma felicidade estarmos a fazer o festival aqui em Viseu e também em Lisboa este ano. Por isso, como eu dizia no início, o coração vai aguentando, mas está ainda por cima sufocado por uma máscara. E permitam-me que personalize um bocado este encontro com a Patrícia, não é? Que foi um encontro extremamente feliz e que promete. Vamos continuar a fazer este trabalho juntos, seguramente, e este é um pequeno primeiro passo, mas também muito simbólico este momento hoje. E para finalizar esta introdução dos agradecimentos, não é? Chegar aqui ao livro que é o menos importante de tudo isto que eu disse antes, mas que é também, de alguma forma, um reflexo do que tem sido a minha experiência nos últimos 17 anos, que, portanto, há aqui muito... Estas contas começam a ser difíceis de fazer, mas mais coisa, menos coisa. Começaste com 10, portanto, foi assim. Obrigado, Paulo. E este livro reflete isso e reflete tantos encontros, tantas coisas que fizemos juntos e juntas durante estes anos todos. Eu tive autênticos privilégios de encontros com tanta gente em Portugal e fora de Portugal, e eu acho que este livro, tenho a certeza, ele procura trazer essas vozes todas para esta escrita, o que é uma loucura, porque quando se está a tentar reproduzir fielmente aquilo que as pessoas nos disseram sobre aquilo que fazem, corre-se um grande risco, que é fazer tudo mal, fazer tudo ao lado, não é? Porque realmente só as pessoas dizem que há aquela propriedade. Então este exercício de escrita é também um exercício de distanciamento. Ao mesmo tempo, este livro reflete também um trabalho de doutoramento que eu fiz nos últimos 4 anos, entre Portugal e o Brasil, e, portanto, reflete também um trabalho de investigação, de pesquisa, que foi um trabalho, até determinado ponto, muito complexo, porque me obrigou realmente a distanciar-me da minha prática, e por isso eu não falo de trabalhos em que participei diretamente, ou que ensinei, ou com grupos. Tentei exatamente contaminar-me e ter o privilégio de me encontrar com outros protagonistas destas práticas artísticas participativas e comunitárias, e isso foi maravilhoso, porque me permitiu parar, escutar, tirar as minhas notas, conversar formalmente e informalmente, e conhecer trabalhos magníficos, sem estar com aquela pressão que muitas vezes nós temos. Ok, a estreia é daqui a uma semana e o texto ainda não está completo e ainda falta aquilo da cenografia e depois o festival também vai começar, não é? Portanto, isso foi um verdadeiro privilégio e eu
Tenho que agradecer a possibilidade de ter tido uma bolsa para fazer isto e acho que devemos agradecer porque é um investimento coletivo. Quando nós atribuímos uma bolsa de investigação a alguém, é um investimento de todos nós na produção de conhecimento e, portanto, o que acontece aqui hoje é uma coisa que para mim é verdadeiramente fundamental. Eu tenho o dever de vos devolver a vocês todos, cidadãs e cidadãos portugueses, que investiram nestes 4 anos para eu poder pensar sobre este trabalho. E esse é um agradecimento que eu tenho que fazer ao Estado português, com tudo o que isso representa, e eventualmente também à União Europeia, porque deve haver um dinheiro da União Europeia ali pelo meio. E, portanto, eu só concebo uma tese de doutoramento neste caso quando ele é devolvido e serve para alguma coisa, e este momento serve para isso, e este livro serve para isso. Eu tenho, naturalmente, que agradecer também a esta editora, às edições Colibri, que foram absolutamente disponíveis e entusiastas em tempos absolutamente atípicos para se produzir livros como um objeto físico, né? Ninguém sabe para onde vai o mercado do livro no futuro, é uma grande interrogação, e portanto muito obrigado ao editor que me acompanhou neste caminho, o Fernando Monteferro, o nome é curioso, e obviamente ao Plano Nacional das Artes, que se juntou a nós com um apoio fundamental também para termos esta tiragem e que eu acho que compôs muito bem, também pela sintonia relativamente ao que são os princípios do plano e do que aqui está vertido no livro. Naturalmente, um agradecimento a vocês os dois. É incrível estar aqui com vocês, por diferentes motivos, mas o Paulo, presencialmente, conhecemos há muito menos tempo, mas a sintonia é muito grande. Mas também o Paulo terá a oportunidade de falar um pouco, se calhar, aproveitar para falar aqui um pouco sobre o Plano Nacional das Artes. E o Graham é uma inspiração, não é? E, portanto, é uma voz também deste livro, por aquilo que me inspira há uma série de anos. Estávamos no outro dia a tentar perceber quando é que nos encontramos pela primeira vez. Há também um grupo que falou um pouco sobre o trabalho, intencionalmente sem a presença dele, portanto, mas a voz dele está aqui também indiretamente com um grupo e um trabalho que o Graham tem feito no Museu Marítimo de Ilhavo. E pronto, e vamos encontrando sempre por aí, a última vez aqui em Viseu, e ainda por cima havia aqui esta centralidade de Viseu e portanto acabou por ser uma feliz coincidência, um encontro aqui para este lançamento. Portanto, muito obrigado aos dois, está bem? E pelo tempo que vocês dedicaram mergulhados. Ainda não havia o livro físico, portanto, vocês tiveram que fazer aquela tarefa que eu acho péssima do PDF, eu detesto ler o PDF, mas era o possível. E depois vou ter que fazer os agradecimentos do costume, não é? Quer dizer, a minha família e os meus amigos foram incansáveis nestes 4 anos. Os colegas que trabalham comigo, sem nunca exigirem mais do que era possível eu dar durante estes 4 anos, para conciliar estas coisas todas. Mas, acima de tudo, a todas as pessoas e a todos os grupos que estiveram comigo durante estes 4 anos e que, de uma forma absolutamente generosa, se expuseram, falaram de coisas extremamente sensíveis, frágeis, foram momentos muito íntimos, como falávamos ontem, e muito emocionantes em alguns casos, e eu espero ter estado à altura de não expor nada para além do que era necessário, mas também não deixando de expor essa sensibilidade e essa fragilidade que faz parte deste trabalho. E o livro dá nota exatamente desses encontros e, portanto, eu procuro que esses corpos, essas vozes estejam aqui presentes. Foi assim a minha grande preocupação ao longo desta escrita. E vou-me calar, só terminando com uma partilha convosco que provavelmente foram um dos grandes desafios deste trabalho, que é um trabalho por acabar sempre, já sabemos, e que eu havia alguma urgência na publicação do livro por sentir que já há aqui algumas coisas que desde fevereiro até aqui já estão desatualizadas, já não fazem tanto sentido, que me já dá vontade de reescrever. Mas porquê é que tu escreveste isto assim? Isto já não é assim, a realidade já é outra, não é? E portanto havia assim uma certa aceleração, vamos lá.
deitar o livro cá para fora, que assim as pessoas podem criticar, questionar, antes que se perca aqui este timing, de alguma forma. Mas um dos grandes desafios, que eu acho que é o desafio que nós temos realmente na vida neste momento, enquanto coletivo, enquanto indivíduos, e que a pandemia veio sublinhar, já era um desafio anterior, mas que veio sublinhar, que tem a ver com esta capacidade de nós cruzarmos realidades, pessoas, sem criar setores, sem criar áreas, sem a questão das disciplinas. É algo que é de um mundo já tão velho. Eu lamento, mas vou ser muito transparente, que é como eu sou, estou aqui a tentar manter uma certa formalidade, mas vamos lá pôr o dedo onde ele tem que ser colocado. É de um mundo já tão velho que nós não podemos envergonhar a nossa ancestralidade e todas as mulheres e todos os homens que tentaram tornar este planeta em alguma coisa melhor. E eu acho que nós estamos a envergonhar com o momento que vivemos enquanto humanidade. E, portanto, esta dificuldade que eu senti muito neste trabalho de cruzar práticas, é difícil cruzar a música com o teatro com a dança, mas porquê? É difícil cruzar o teatro, as artes visuais com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia, mas porquê? É difícil cruzar grupos que trabalham em periferias e em lugares de grande exclusão no Brasil e Portugal, mas porquê? É difícil cruzar grupos em Portugal que trabalham em Viseu, em Ilha, em Esposende ou na Covilhã, mas porquê? É difícil cruzar jovens com 10 anos com pessoas com 80 ou 90 anos, mas porquê? Portanto, essa foi uma preocupação constante e uma tentativa de tentarmos arejar um pouco este terreno que não está a permitir-nos fazer uma boa sementeira, não é? Portanto, acho que é isso. E vou-me calar, que já estou a falar imensamente e quero-vos muito ouvir. Muito obrigado. Bem, tanto já para dizer, mas começava já por este apontamento final do Hugo sobre a questão do cruzamento ou dos cruzamentos. Voltarei a ele porque me parece fundamental e nesta sua tese. Primeiro, agradecer muitíssimo à Patrícia, toda a equipa do Teatro Viriato. É excelente podermos ter um teatro como este no país e um trabalho como que a Patrícia está a desenvolver. É também um privilégio para o Plano poder ser vosso parceiro. E dizer desde já que não vou falar sobre o Plano Nacional das Artes, a não ser como assim, uma espécie de discurso de fundo está sempre por trás. Não vou mencionar, mas está lá sempre. Depois, muitíssimo ao Hugo. Antes de mais, por estes 4 anos e pela reflexão que aqui nos apresenta, é de uma imensa generosidade, outra palavra que eu vou usar mais vezes ao longo desta apresentação, e que nos permite agora responsabilizar-nos. É assim que ele termina, de alguma maneira, responsabilizando-nos pelo futuro desta tese ou deste trabalho, que é muito mais do que uma tese, também lá chegarei. E à editora Colibri, que tive o privilégio de poder editar o meu primeiro livro também com a Colibri. Foi a minha tese de mestrado, que era sobre o desejo em Hegel. E desejo é outra palavra que me parece aqui também determinante. E neste espaço em especial, que eu espero que seja o de espicaçar o desejo. Portanto, aqui no meio de um centro comercial, poder desejar-se outra coisa que não apenas o consumo, ou mostrar que aquilo que desejamos por trás do consumo imediato é outra coisa. E este espaço chama a atenção para isso. Ou seja, por trás de todos os nossos desejos, era isso que eu provava nessa tese e que Hegel nos mostra, por trás de todo o nosso desejo há um outro desejo que fica tantas vezes escondido e por isso é que os outros desejos nunca são satisfeitos. Porque nós tentamos colmatar um vazio com aquilo que nunca o pode colmatar.
Este espaço chama a atenção para isso e pode-nos dar isso. E ao Graham, é um privilégio estar contigo na mesma mesa, há muito tempo que o queria, é também uma alegria para te poder agradecer o trabalho que tens feito, de múltiplas formas, e em especial connosco, e ser companheiro aqui também deste trabalho. Obrigado, Graham. E começava então só por esta meia dose, que já me enche, e fiquei muito contente de a ver, porque ela é um exemplo que é fundamental e que o livro do Hugo chama a atenção, que é este de saída, estar em saída. Precisamos da arte da saída da arte. Precisamos de encontrar outros espaços onde a interpelação, o encontro, o inesperado, a surpresa possa acontecer. Porque também não podemos desejar o que não conhecemos. E, portanto, outros lugares, e procurar outros lugares, estes desvios, este espaço de saída é fundamental. Parabéns também, mais uma vez, ao Teatro Viriato por o fazer e aos projetos do Graham e do Hugo que o têm feito. Dizer que teatro, estava a tentar lembrar-me se encontrava algum teatro dentro de um centro comercial. Aquilo que me lembrei mais facilmente foi capelas. Eu lembro a primeira vez que fui às Amoreiras e de repente entrar na capela das Amoreiras, do Centro Comercial das Amoreiras, e do inesperado que foi para mim encontrar ali. E, portanto, isso pode ser uma outra espécie de encontro com a espiritualidade também aqui, será certamente. A tese, eu dizia, este livro chama já a atenção para isso, para uma outra forma de pensarmos o teatro, a concepção do teatro. E a pergunta que se faz muitas vezes, e o Hugo chama a atenção para isso, é onde? Onde é que vamos fazer? Não só com quem, mas onde? E esse em saída aparece muitas vezes referido aqui. Dizer também que tive uma surpresa maravilhosa hoje com estar aqui com a Patrícia, porque eu tentava não dizer isto a ninguém porque acham que sou louco. Hoje vou ter que estar às 6 horas em Lisboa a fazer uma conferência sobre o Ernesto de Sousa. E de repente a Patrícia diz: mas o Ernesto de Sousa é o nosso padrinho este ano. E pensei, bem, então, de facto a vida está a dar-nos sinais, e vou falar sobre uma exposição do Ernesto de Sousa chamada Alternativa Zero, de 1977, e essa exposição, que eu trouxe o catálogo, tem um texto de abertura que eu gostava de citar também aqui no início desta apresentação, porque, por um lado, tem a ver com o contexto político. O muitas vezes refere a importância do contexto político pós-25 de Abril para que estas práticas, ou algumas destas práticas, pudessem ter surgido, ou o contexto político brasileiro. Portanto, ou melhor, quando aqui aparece esta ligação entre participação e política, práticas artísticas, participação e política, a política não é só como um lugar para atingir qualquer coisa a partir da prática artística, mas nós percebemos que há um contexto político que também permite ou pode promover determinadas práticas artísticas. Contexto político aqui no sentido mais nobre da própria palavra, que o próprio Hugo também refere em relação à polis, e por isso também o teatro grego e a relação entre o teatro grego, a tragédia e a polis ser íntima. Não era para entreter, não era só para encher a vida, não é um enfeite, era claramente para transformar a vida. E transformar a vida não só individualmente, e nós tendemos tantas vezes a pensar às vezes a arte no sentido mais individual, mas no sentido coletivo. E toda esta reflexão do Hugo ajuda-nos a lembrar isso, e eu acho que é preciosa também por isso. Dizia que esta tese, este livro, não é se calhar apenas mais uma tese ou mais um livro, e isso então leva-me a esta frase de abertura da Alternativa Zero, o catálogo descritivo, como ele aqui era apresentado, em fevereiro de 77. Escreve o Ernesto de Sousa: Alternativa Zero pretende ser algo mais, ele sublinha, isto ainda é datilografado e, portanto, depois há um sublinhar por algo mais. Alternativa Zero pretende ser algo mais do que uma exposição. Ou, encarando as coisas por outro prisma, pretende ser uma exposição aberta, com todas as consequências possíveis nesta, e volto a sublinhar nesta, sociedade, inclusive a concorrer, ainda que pouco, para transformá-la.
Portanto, esta frase de abertura ajuda-nos a compreender, se calhar, de uma forma de introdução, proponho-a para este livro. Este livro também é algo mais do que um livro. Estas práticas também são algo mais do que apenas uma prática artística, e o próprio título do livro ajuda a compreender, e pode ser pensada como uma exposição aberta. Este livro, e o final eu chamei já a atenção, é também um livro em aberto. Não no sentido só da obra aberta do Eco, mas, como vou dizer também, pela hospitalidade, outra palavra que queria aqui sublinhar, aquele nos convoca. E essa é a primeira palavra que eu gostava de sublinhar, assim, numa espécie de glossário desta tese, deste livro, glossário que é incipiente, e peço desculpa por isso, merecias muito mais do que esta apresentação, mas este glossário parece-me importante para sublinhar alguns conceitos que o Hugo tenta esclarecer, procura esclarecer e esclarece neste livro. E só isso também, mais uma vez, agradecemos-te muito. Dizer que a minha admiração pelo trabalho do Hugo já vem de longe, e quando começámos a trabalhar no Plano Nacional das Artes, os livros que o Hugo tinha já publicado com o Partis na Fundação Carlos Gulbenkian foram muito importantes para pensar e refletir, do ponto de vista crítico também, o que é esta ligação entre arte e comunidade. Portanto, aqui eu sublinhava a palavra crítica, ou seja, não só a boa intenção, mas muito mais do que isso. Só ainda voltando ao Ernesto e ao contexto político, e esta ideia de saída, arte da saída da arte, como eu gosto de definir, ou seja, uma arte que deixa o templo e se mete na vida, uma arte que não quer ser intocável, mas que quer sujar as mãos e fazer parte do nosso cotidiano. O Ernesto Sousa dizia que, naquele período, a pintura já não suporta moldura e a escultura não quer plinto. Ou seja, nem plinto nem moldura. Esse vai ser o título da conferência que vou fazer daqui a umas horas. E, portanto, não vou por aí. Mas este livro, para mim, é sobre esse nem plinto nem moldura. Não, sem separação entre... ainda que isso implique, como toda a obra de arte, uma espécie de saída. E o próprio Hugo sublinha muito bem isso. Ou seja, não é a continuação da vida. Há um corte, e nós sentimos esse corte, e esse corte é fundamental para poder olhar para a vida de outra maneira. Mas é uma saída da vida para podermos regressar a ela já com mais força. Ou seja, há este duplo movimento, não é? A obra de arte permite uma saída para regressar a ela. Eu julgo que este livro ajuda-nos a perceber esse sentido de distanciação e apropriação. Essas duas palavras que me parecem fundamentais, entre uma distanciação em relação à obra de arte e depois a apropriação dela para a vida mudar, ou, como dizia o Ernesto, poder transformar também a sociedade. E esse estar em aberto é determinante. Dizia que foi uma inspiração, Hugo, também para o Plano Nacional das Artes e para o seu manifesto, por causa dos alicerces que aqui ele expõe de uma forma muito clara. Eu acho que este livro é precioso para todos nós, mas em particular para aqueles que querem trabalhar nestas áreas, pelo esclarecimento precisamente dos conceitos que traz e que são fundamentais. Depois, a hospitalidade, que eu chamava a atenção há pouco, porque o Hugo é capaz de acolher neste seu livro múltiplas vozes. Não só vozes de escritores, autores que já refletiram sobre o assunto, e variados, e de campos diferentes, do Matarazzo à Claire Bishop, ou seja, estamos a falar de mundividências muito diferentes e de relações com a obra de arte muito diferentes, mas também de Paulo Freire ou Edgar Morin, ou dos participantes das peças de teatro em que ele foi ouvir e foi trazer a sua visão, opinião, experiência para dentro deste livro. Esse acolhimento de tantos, eu acho que essa generosidade do Hugo é uma das características que este livro eu gostava de sublinhar. Deste glossário, eu vou passar assim, pássaro, por algumas palavras que me parecem fundamentais e depois, ao lerem, verão quão importantes são e o que é que o Hugo faz em relação a elas, porque as esclarece, ou seja, traz luz sobre elas, que tantas vezes é o mais difícil, porque são usadas de formas muito aleatórias. E logo a primeira é a participação. Ou seja, o que é que significa isto de participar?
e de uma arte participativa, ou do que pedimos quando pedimos às pessoas para participar. Esclarecer isto e ultrapassar aquela questão só da boa vontade, porque obviamente toda a gente quer que se participe, é, aliás, parte importantíssima da sociedade de consumo do nosso tempo, é essa participação ativa do consumidor, mas então o que é diferente neste caso? O Hugo esclarece, eu não vou agora entrar por aí, mas essa noção de participação é determinante, porque está ligada também a uma outra questão que não é apenas artística, em relação à arte, mas à democracia. É a segunda palavra que eu queria sublinhar. O Hugo sublinha e apresenta muito bem esta ligação íntima entre a participação de que ele fala, ou que propõe, e a qualidade da nossa democracia. E tem sido um trabalho que temos querido desenvolver, que é mostrar que o setor cultural não se pode aliar desta preocupação sobre a nossa democracia. O que vou dizer a seguir tem a ver com isso. A palavra qualidade, outra palavra que o Hugo sublinha muitas vezes e que é determinante. Tantas vezes, ao pensar nestas atividades, não se pensa sob o ponto de vista da qualidade, mas da participação. Pronto. E o Hugo não esquece, não basta a participação, temos que pensar a qualidade desse envolvimento. E isso importa porque é preciso critérios. E nós tantas vezes fugimos a pensar os critérios. E até precisamos de novos critérios, e eu julgo que o trabalho do Hugo ajuda-nos a isso, para perceber quais são as propostas que devem vir a ser também financiadas no futuro, até do ponto de vista oficial, não caindo no erro de só pensar o produto final, mas como ainda há pouco sublinhava também a Patrícia, o processo. O que é isto da qualidade em processos de relação arte-comunidade ou arte participativa ou outros modelos de arte que o Hugo aqui bem sublinha. Portanto, essa noção de qualidade da obra e da participação e do processo, que são vários tipos de qualidade diferentes, é importantíssimo nós percebemos-las e ter critérios para definir. O Hugo ajuda-nos a encontrar esses critérios. Uma palavra que o Hugo não usou agora, mas que usa no livro e que tem a ver com o que falava dos cruzamentos, e só lembrar que Cruzamentos é o nome desta coleção que começa com este livro, não por acaso, dar os parabéns. Uma das coisas que gosto de fazer nos lançamentos é dar atenção a sítios que ninguém dá atenção. E, portanto, quando depois, porque os livros têm muitos sítios escondidos, não é? Ou seja, há lugares muito escondidos nos livros e normalmente não os vemos. E há dois que eu gostava de sublinhar. Um é precisamente a página antes, ao lado do título, em que tem cá em cima coleção Cruzamentos, e percebemos que este é o primeiro volume dessa coleção Cruzamentos. E, segundo, uma página que um artista me ajudou a olhar para ela, que normalmente também não olhamos para ela, o artista chama-se Alejandro Cesarco, sul-americano. O Alejandro tem um livro de artista em que ele apresenta só as páginas dos livros da sua biblioteca, ou seja, de alguma maneira não rasga, mas faz assim uma impressão das páginas dos livros com as dedicatórias. O livro do artista chama-se Dedicar-se, dedicatórias. E normalmente nós passamos por cima das dedicatórias e não damos muita atenção. É uma coisa lá do autor, mas não. Eu queria que vocês olhassem para a dedicatória depois com atenção. Aos que não desistem de criar e de ser cidadãos. Portanto, eu julgo que é assim. É uma espécie de chave hermenêutica para esta obra. O Hugo dirige-se àqueles que não desistem de criar, por um lado, e de ser cidadãos e cidadãs, e, portanto, envolvidos na polis. E, portanto, estes lugares, eu gosto de outros lugares, mas agora não vou estar a chamar a atenção para eles, não tenho tempo. Mas vou continuar, então, com o glossário. Palavra fundamental, hibridez. Híbrido. O Hugo propõe um sentido híbrido da cultura. O Hugo propõe a hibridez destes campos tantas vezes separados. Nós, no plano, usamos a palavra indisciplinar para falar deste transdisciplinar, não é? Ou seja, em vez de estarmos ligados às disciplinas e às gavetas, temos que indisciplinar essas disciplinas e gavetas. O Hugo usa esta palavra hibridez de formas diferentes ao longo da sua tese e que valia a pena sublinhar. É uma espécie de criolização, não é? Ou seja, um assumir a mistura, a impureza como determinante.
e permitam-me não chocar-vos com a palavra impureza, ou se chocarem, ainda bem. Mas este fugir do léxico da pureza, das disciplinas, para este caráter híbrido, estas fronteiras que precisamos de frequentar muito mais. E nesse sentido do pensamento complexo, e por isso ele convoca Morin, Edgar Morin, e da transversalidade, outra palavra que aqui é usada várias vezes. Mas então, para este glossário, eu sublinhava a palavra hibridez. A outra palavra é óbvia, que é comunidade. O Hugo analisa esta relação com a comunidade de diferentes modos, sublinhando, permitam-me, a arte como um direito de todos, de determinada altura, a horizontalidade desta comunidade, e portanto deixar quebrar estas hierarquias, nesta comunidade a tomada de decisão partilhada, portanto assim uma espécie de pensamento colaborativo que é fundamental e determinante para fazer o que quer que seja, e portanto que aqueles cidadãos sejam criadores, e de ligação aos lugares, participação nos processos, ligação aos lugares e como ponto de partida ter a própria comunidade. Ou seja, não ser qualquer coisa que vem de fora, mas ser da própria comunidade, naquela comunidade que surge o processo artístico e de criação em coletivo. Esta palavra parece-me também fundamental. A outra, não sendo tão usada, é ainda assim, para mim, está por trás de todo o livro, que é uma espécie, é a palavra utopia. O Hugo não a usa tantas vezes, ou se calhar não sei se sequer a usa, mas esta ideia de construção, ele usa esta expressão, a construção de outras realidades possíveis. A construção de outras realidades possíveis não é senão outra coisa se não continuarmos a confiar na utopia. E, portanto, e não como qualquer coisa que está ausente ou fora, mas já está cá. Ou seja, é um enclave no real. A utopia é assim desculpem o cansaço, agora falta-me o nome de um filósofo norte-americano. Este filósofo norte-americano define a utopia como um enclave no real. Já cá está. Não precisamos de estar à espera que ele venha. Já cá está. E o simples facto deste livro existir permite-nos que esta utopia, esta proposta, já seja uma forma de podermos analisar a realidade a partir dela. Ou seja, nós podemos olhar agora para outras propostas artísticas e para outras relações com a cultura a partir desta, o que significa que ela se torna assim uma espécie de farol. É um ponto de vista. A utopia é um ponto de vista, um enclave, já na realidade. Porquê? Porque outras realidades são possíveis. É isso que nos diz também o Hugo, muitas vezes, ao longo deste livro. E a arte é um meio também para atingir essa outra realidade, esse outro mundo. A palavra fundamental ao longo de todo o livro é política, mas o Hugo também, desde o início, numa espécie de história do teatro, nos chama a atenção para que essa ligação à polis, no sentido da política, é determinante logo no teatro grego, e depois faz uma breve história de como outros momentos mostram essa relação. E política aqui neste duplo sentido que eu há pouco referi. O contexto onde surge, portanto, a obra ou as obras ou as propostas relacionam-se a um contexto específico e com um contexto específico, mas também política no sentido da mudança e da proposta de mudança para esse contexto específico. Outra palavra, outro conceito que neste glossário obviamente é importante e que às vezes aparece até como uma espécie de, não digo discussão, mas de pensar a ligação entre a arte e a cultura, a palavra cultura e a palavra arte não serem amalgamadas, mas haver aí uma reflexão sobre estas realidades. Quando refere cultura, Hugo cita um dos meus autores também de predileção, que é Michel de Certeau, e o Michel de Certeau define cultura desta maneira. Qualquer prática social à partida podia ser cultura, mas o Michel de Certeau chama a atenção para isto, que é preciso, para que haja cultura, é preciso que essas práticas sociais tenham significado para quem as realize. E, portanto, não basta ir ao teatro. Não basta fazer teatro. É preciso que isso tenha significado para quem o realiza. E essa diferença muda tudo. Isso muda tudo. Porque uma das questões de outro binómio que também ao longo da tese aparece, que é a diferença entre democratização e democracia cultural, um dos problemas da democratização é que essa significação para o próprio não existia. Levamos as crianças ao museu, mas qual foi o significado dessa visita?
levamos o público ao teatro, mas qual é o significado? Que ligação é que existe? Isto não significa que para muitos não aconteça e que não exista, mas não vamos partir do princípio que e a questão numérica é sempre um problema nestas coisas, não é? Que dizer que levámos 500 mil pessoas ao teatro ou que o Plano Nacional das Artes juntou 100 mil alunos às artes, isso a mim diz muito pouco, precisamente por causa disto. Porque o problema é a significação que tem para cada um e que deve ter para a comunidade, enquanto comunidade. Depois a palavra teatro. O Hugo não passa ao lado disso. Enfrenta essa concepção de teatro. Que concepção de teatro é que nós queremos? É que temos? É porque há várias, há muitas. E aqui ele não foge de qual é a noção de teatro que quer e da criação de comunidade como fundamental. Criação de comunidade como fundamental para o teatro. Duas maneiras. Volto a referir, criação de comunidade. Primeiro, o teatro é uma criação comunitária, ou seja, a própria obra é a criação de uma comunidade. Segundo, o teatro cria uma comunidade. Este duplo sentido da criação da comunidade aqui parece-me determinante e tem uma história que o Hugo também generosamente nos ajuda a pensar e a lembrar. A palavra fundamental que eu, obviamente, não poderia deixar de sublinhar, a palavra educação. Neste glossário, a palavra educação é determinante nesta obra. O Hugo chama a atenção para o que é que nós queremos, na verdade, com esta noção de educação, sublinhando a autonomia e a emancipação como determinantes do processo educativo. Ou seja, para que é que nós queremos a educação? Para criarmos pessoas, cidadãos autónomos, para emancipar. E, portanto, a ligação entre o teatro, a comunidade e a educação é íntima, até para podermos chegar àquela consciência da importância destes vetores, cultura, teatro, educação, na democracia que queremos para os nossos tempos. E, portanto, a palavra emancipação e democracia também estão muito, muito próximas e aqui a educação juntas. E aí, permite-me, Hugo, vou citar, o Hugo cita o Paulo Freire. E eu sou um paulista, não só por ser Paulo, mas por amar São Paulo, não só o santo, mas a cidade, é uma característica comum. Paulo Freire é uma referência também que está por trás do Plano Nacional das Artes, obviamente, e escreve: ninguém liberta ninguém. O Hugo cita esta frase de Paulo Freire: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. E acaba: os homens libertam-se em comunhão. Ou seja, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens libertam-se em comunhão. E esta é a noção de educação que nos parece fundamental retomar. Não a instrução no sentido de encher um copo, mas de alimentar uma chama. Não é? Alimentar a chama. E essa noção relacionada com a liberdade e com a democracia parece-me fundamental. Sublinho aqui a palavra tensão. Também, outra palavra fundamental neste glossário, não esquecer a palavra tensão, o conflito. Nós temos tantas vezes medo do conflito. O Hugo chama a atenção para que é fundamental que ele permaneça, por exemplo, entre um certo valor artístico e o valor da participação ou da comunidade, a tensão entre a política, precisamente, e a questão cultural, as noções de qualidade que há pouco sublinhado. Isso implica tensão e tensões, e são fundamentais virem ao de cima e não serem esquecidas ou postas de lado. Tensão que nós encontramos também no livro, no sentido da metodologia do livro, de alguma maneira, não que sejam, na verdade, opostas, mas que aparecem tantas vezes noutras teses como excluentes, que é: o Hugo não deixa de fazer um trabalho qualitativo, de uma análise qualitativa e quantitativa. Ou seja, consegue conciliar os dois métodos nesta sua obra, o que também quero aqui valorizar e sublinhar. Ainda dentro da palavra tensão, dentro desse conceito de tensão que sentimos no livro, o Hugo não deixa, e usa várias vezes esta expressão, potencialidade e fragilidade. Ou seja, a ligação entre a arte e a comunidade tem imensa potencialidade, mas também tem muitas fragilidades e nós não os podemos esquecer. Não podemos só querer olhar para o lado positivo, mas perceber também a fragilidade, as falhas
nesta nossa ligação também com a comunidade e com a política e com a participação. O Hugo termina, e esta é a noção de obra aberta com que eu também quero terminar agora, termina com uma referência muito bonita, generosa, mais uma vez, ao futuro. O Hugo oferece este livro para que os seus leitores o possam continuar de alguma maneira, o possam reinventar, criticar, mas que lhe deem futuro. E, nesse sentido, é uma espécie de nascimento com que termina, e isso é, mais uma vez, de uma hospitalidade e generosidade enorme. Muito obrigado, Hugo. Da minha parte, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui ao lado do Hugo e do Paulo e de estar aqui neste novo espaço do Teatro Viriato, que faz parte de uma casa que me é tão cara e que foi tão importante no meu percurso e no meu encontro com estas realidades do teatro na sua vertente comunitária, na sua vertente formativa, na sua vertente, como diz o Hugo aqui, precisamente onde o Paulo referiu, na dedicatória no início, de fazedor de cidadãos e de cidadãs. Eu, nas últimas semanas e terminando este fim de semana, e ainda ontem de manhã, foi um grande prazer mergulhar no mundo que é este livro do Hugo. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Hugo, acima de tudo, enquanto colega, também enquanto investigador, e enquanto pessoa que conseguiu aliar e, de facto, atravessar estas fronteiras e juntar... juntando-me ao glossário, juntar aquilo que muitas vezes é tão difícil, que é a ação e a reflexão. E está-me a fugir a máscara o tempo todo, mas está tudo bem. E acho que o Hugo consegue de uma forma muito natural, muito orgânico, muito daquilo que eu conheço do Hugo, muito sua, tem muito a ver com a sua maneira de estar, de conseguir este casamento feliz entre aquilo que é a investigação, a reflexão, a academia e aquilo que é a prática e o mundo dos fazedores, que no fundo somos. E no outro dia falámos um bocadinho de nada ao telefone. No outro dia, foi antes de ontem, por aí, no meio domingo, foi pronto, olha, estás melhor situado no tempo do que eu. Entre candidaturas para novos financiamentos para as nossas atividades e espetáculos comunitários reprogramados pela terceira vez, que estavam a acontecer, tive o prazer, porque é um verdadeiro prazer, de parar um pouco e de ler e de mergulhar e de refletir nas várias dimensões deste livro. Eu até fiz uns apontamentos para mim próprio, nem era para ler, mas agora de repente apeteceu-me ler isto, que não é nenhuma pérola, é só um desabafo até. E que surgiu no meio de uma leitura, já não sei que parte do livro, porque não li de uma forma longitudinal, fui lendo aqui e ali, acho que é um grande prazer que os livros deste género nos dão, é esta possibilidade de podermos ler aqui e depois fazer uma referência para trás e irmos, como na vida, fazendo as ligações. O que eu escrevi foi: é raro pararmos para pensarmos sobre o que fazemos, e ultimamente cada vez mais.
no início da pandemia, houve um momento em que isto parecia que ia acontecer, que íamos parar, que íamos pensar, que íamos refletir, que íamos reinventar alguma coisa. Mas no nosso mundo das artes, depois aconteceu um tsunami estranhíssimo de financiamentos bem-vindos, mas descontrolados e desorganizados, de uma corrida para a criação, inclusive na nossa área da criação comunitária, uma corrida de formas de continuar o trabalho. Eu lembro-me no projeto da Nicho, que é um projeto de criação, uma plataforma artística e de criação aqui em Viseu, da qual eu faço parte da direção. Tínhamos um projeto que era os diálogos, que estava precisamente para arrancar em abril de 2020, que previa ir às aldeias de baixa densidade populacional aqui de Viseu, falar com as pessoas e depois haver parelhas de artistas que a partir destas conversas iriam criar, trabalhar em residência nas aldeias, não como embaixadores de nada, não como de ninguém, não como portadores da verdade ou da sabedoria, mas de uma forma humilde e aberta e indo ao encontro das pessoas. E começando precisamente com uma entrevista, uma biografia narrativa da pessoa mais velha desta freguesia. Abril de 2020. Maravilha. Sentamo-nos e olhamos para o nosso projeto, para a nossa proposta e para a nossa realidade e pensamos, ok, isto é impossível. Mas depois não foi. Conseguimos dar a volta, reinventámos, encontramos uma série de mediadores na comunidade que nos permitiram não nos encontrar com a pessoa mais velha, porque era impossível, mas de uma forma ou outra, desculpem, não dá, levar este projeto para a frente. E eu acho que é isto que o Hugo refere na sua dedicatória. De forma alguma, é uma autoelogio, pelo contrário, é mesmo uma questão da nossa raça, da nossa classe, que tem este propósito, este hábito, este vício de querer inventar coisas. E quando nos levanta um obstáculo, seja ele uma casa inundada porque rebentou um cano, seja ele uma pandemia, a nossa vontade e o nosso instinto é procurar uma forma de lhe dar a volta. E isto para dizer o quê? Eu acho que é isto que está no centro, é isto que está no espírito deste livro e desta reflexão do Hugo. Continuando o meu apontamento, estes financiamentos todos que resultaram numa azáfama, num frenesim de atividade artística, muitas vezes pouco pensada, pouco testada, pouco fundamentada e, em alguns casos, não sempre, por consequência, com pouca qualidade. E eu acho que é esse o grande apelo que o Hugo nos faz no seu livro, não vamos só fazer, vamos procurar e vamos encontrar formas de fazer isto com qualidade. Vamos procurar formas em que a participação não só passa por corpos presentes, mas passa por mentes presentes, mentes passados e mentes futuros, mentes pensadoras. Gente que usa o teatro, que se apropria do teatro, que faz do teatro a sua ferramenta, ou uma das suas ferramentas, para mudarem o mundo, para mudarem o seu mundo a nível individual, para mudarem o mundo do seu grupo, do seu coletivo, que esta é uma das outras distinções que o Hugo faz, e depois para olhar para além disto,
para olhar para além do seu umbigo, para além do seu núcleo duro, do seu útero, da sua comunidade, da sua conchinha, e de olhar para o mundo, as instituições, a sua comunidade num sentido mais alargado e encontrar-se enquanto ator no mundo, enquanto ativador de coisas, enquanto cidadão pleno. Eu tinha mais duas historinhas para contar. Uma aconteceu-me quase há 30 anos, quando eu cheguei à Serra do Monte Muro, onde mergulhei por primeira vez neste mundo da aliança entre o teatro e a comunidade, e estava no auge tinha os meus 25 anos, 26, estava no auge da minha convicção, estava no auge da minha inocência, da minha ingenuidade, do meu romanticismo, do meu idealismo, não digo, porque ainda tenho convicção, ainda tenho idealismo. Talvez não seja tão ingênuo como era naquela altura. E no sítio onde eu trabalhava havia uma série de pessoas que passavam, tal como o Hugo, nesta sua investigação, passa por muitos sítios e cruza-se nas investigações com 250 e tal pessoas, 20 e tal grupos, 2 continentes, o mundo, na verdade. Eu cruzei-me com uma puerto-ricanha, ativista, vinda de um dos bairros mais problemáticos de Nova Iorque, e os dois ali no encontro à volta destas questões, com muitas outras pessoas. As outras pessoas desapareceram todas na minha memória, mas ficou esta senhora que tinha na altura os seus 50 e tal anos, era velhíssima. E eu estávamos aquilo chamava-se campos de trabalho e de reflexão, e estávamos os dois enfiados num buraco, literalmente, que estávamos a escavar para depois a instalação de uma fossa cética. Era uma forma de contribuir para o desenvolvimento comunitário e ao mesmo tempo refletir. E foi o que fizemos. Partimos pedra em todos os sentidos. Até que há uma altura que a porto-ricanha começa a desabafar e a dizer: isto é tudo uma merda, e vocês vêm para aqui refletir, e vocês vêm para aqui tentar pôr palavras nas coisas e categorizar e chegar a conclusões e perceber mas que impacto é que eu estou a ter. Vão para aquele sítio. Porque isto não passa de um exercício de... Tudo isso numa fossa. Sim, tudo isto numa fossa. E tudo isto, imagina o fogo no olhar de uma puerto-ricanha para ir desta altura, e eu assim tremia por todos os lados a olhar para ela, até que finalmente disse: mas ouve, olha, eu sou branco, eu sou homem, eu fui educado numa grande escola, passei por uma grande universidade, sou muito privilegiado. Eu acho que se calhar a única coisa que eu consigo fazer é matar-me para poder contribuir ao mundo de uma forma construtiva. E ela virou-se para mim e disse: não, calma. Vai lá, faz o teu teatro, faz o melhor que podes e não te preocupes em se tocas as pessoas ou não, se mudas a vida das pessoas ou não. Se tu fizeres bem o que tens para fazer, de uma forma ou outra vais tocar aquelas pessoas. Nunca vais saber bem como. Nunca vais saber as pessoas a quem tocaste de verdade e a quem mudaste a vida. E o mais provável é que aqueles que tu achas que mudaste, passado uma hora já se esqueceram de ti. Portanto, faz a cena bem feita e deixa-te de merdas. Pronto. Isto, uma história do Monte Muro. Outra foi de uma reflexão parecida do Eduardo Correia, do meu colega do Teatro de Monte Muro, agora diretor artístico da companhia, que me disse um dia: eu não sei o que é que aconteceu, mas o Tom Anel, que é um
um rapaz, que não, acho que nem a quarta classe tinha, que participava nos espetáculos enquanto não profissional. Ontem vínhamos de um baile, para aí às 3 da manhã, de carro, e encontramos um acidente. E sabes que o Tom Manel, que foi aquele gajo que nunca se mexeu, que nunca fez nada, que não, era sempre o último a levantar-se, a ter uma opinião, a fazer alguma coisa, foi o primeiro. Saiu do nosso carro, atirou-se, foi lá ter com o tipo que se tinha despistado, tirou-o do carro e estava... E eu não sei bem como dizer-te, mas isto tem alguma coisa a ver com o teatro. Pronto, isto mais uma vez são mistérios, são coisas enigmáticas. E agora aparece aqui o Hugo com esta aposta, com esta tentativa, com esta grande viagem em que ele procura dar sentido às coisas. De uma forma qualitativa, de uma forma quantitativa, como diz o Paulo, de uma forma exaustiva, não digo, porque é impossível, não é? Mas também de uma forma utópica e de uma dedicação extraordinária. A Isabel... As duas Isabéis do prefácio, a Isabel Menezes e a Isabel Bezelga, falam de um diário de bordo de uma investigação de 4 anos, e eu acredito que seja muito mais, na verdade, do que 4 anos, o que está por trás deste livro. E eu acho que isto é uma... Eu volto só ao agradecimento. Fez-me tão bem sentar-me e pensar nestes dias em que tão pouco se pensa. Tinha organizado uma série de coisas, mas agora fugi tudo. Admiro imenso a estrutura do livro. O facto de que isto é uma fonte de fontes. Quando entro basta entrarmos na introdução do livro e percebemos que quando eu tiver tempo, e um dia vou ter, tenho aqui muito sítio onde ir buscar inspiração, onde ir buscar reflexão e onde me cruzar com o Hugo, neste caso, e as suas inspirações que vão para trás, do Brecht, do não sei como é que vocês dizem em português, Piscator? Piscator, como é que se pronuncia? E que passam por todo o mundo da reflexão sobre a educação, sobre a arte e do seu encontro com a comunidade. Eu depois sentei-me e pensei assim, vou tirar aqui 3 ou 4 ideias, que não sejam necessariamente as ideias-chave, as ideias principais do livro do Hugo, mas se calhar aqueles em que eu me revejo, que me dizem alguma coisa em contrário. Então eram 3 ou 4, ficaram estas e estas. Mas se calhar passo por algumas de uma forma mais passageira e paro com mais tempo noutras. Atravessar fronteiras é a primeira. Esta parece-me mesmo um vício do Hugo de não reconhecer as fronteiras entre a academia e a prática, entre diferentes países, entre diferentes formas de fazer as coisas. E esta questão da diversidade, e acho que só uma pessoa assim é que conseguia olhar para este mundo e tentar pôr ordem, ou pôr uma ordem, ou sugerir uma ordem em fluxo, uma ordem líquida,
para este mundo que é a prática artística em contexto de comunidade, em que os projetos são tão diferentes que é muito difícil de conseguirmos perceber qual é o vocabulário. Ainda no outro dia estava num encontro em Belmonte, da Rede Artéria, e surge uma grande discussão sobre mas qual é a diferença entre o animador cultural e o mediador cultural, e havia na plateia animadores culturais e havia mediadores culturais e quase ia havendo uma batalha de quem é quem e de quem faz o quê, e é tipo, oh malta, o que interessa é fazer. E nós somos quem está a fazer. E depois o que interessa é olharmos para o que é que estamos a fazer e como o estamos a fazer. E como conseguimos evitar isto que o Hugo fala muito no seu livro, que é a instrumentalização da cultura. Preocupou-me muito as candidaturas da DG Artes este ano, no sentido que nos parece que já estão às tantas, já não estamos a candidatar propostas artísticas, estamos a tentar corresponder a uma encomenda do Estado, e sou completamente a favor da discriminação positiva, mas depois coloco-me perante uma situação em que me dizem tens 10% de valorização da tua candidatura em Viseu se incluís uma pessoa da afrodescendência no teu projeto. E eu penso, ok, e como? E qual é a diferença entre fazer isto em Viseu e fazer isto em Lisboa? E se falamos em descentralização, então pensem um bocadinho antes de nos porem estes parâmetros, antes de nos porem estas regras e estas amarras, no fundo, antes de fazerem com que a nossa arte seja instrumento para outras coisas, que nos obrigam Sou completamente a favor e tenho consciência que é essencial e que é fundamental falarmos sobre as questões das alterações climatéricas neste mundo, mas não me amarrem, não me deixem, não me digam que sim, não me deixem que isto aconteça, porque se eu, como diz o Hugo, se eu falar com as pessoas, com as comunidades, incluindo a comunidade dos artistas com quem eu trabalho, e se eu for ao fundo, se for capaz de chegar ao fundo daquilo que elas e eles querem dizer, daquilo que os preocupa, daquilo que é urgente falar-se, estas questões estão lá todas. E estas questões hão de vir ao de cima. E como diz a porto-ricana, deixem-se de merdas e façam a vossa coisa e deem voz a quem precisa de ter voz, e estas grandes questões vão acontecer. E não podemos ser nem nós instrumentos dos outros, nem podemos, e esta grande responsabilidade enquanto artistas em contexto comunitário, não podemos instrumentalizar as outras pessoas e fazer com que elas, de uma forma simbólica ou de uma forma pouco envolvida, se tornam instrumentos do nosso discurso ou de um outro discurso qualquer. E ali chegamos à relação entre o profissional e o não profissional, entre esta terminologia que é tão difícil sempre que abordamos, sempre que iniciamos um projeto em contexto comunitário. Como é que vamos falar com as pessoas? Chamamos-las de amadores, chamamos-las de não profissionais, chamamos-las de voluntários. Há tantas maneiras diferentes, mas aqui Hugo propõe-nos, e eu vou completamente ao encontro dele neste sentido de somos todos artistas. Uns fazem disto o seu emprego, estudam, vão acumulando anos de técnica, de experiência, de metodologia. Os outros fazem disto a sua paixão, o seu passatempo, não importa o quê, mas fazem também são artistas. E onde há riqueza,
onde há grandes encontros e onde se produzem grandes trabalhos é quando há encontros honestos, humildes e verdadeiros entre os dois grupos e numa relação horizontal. Lá está, mais uma palavra para acrescentar ao glossário, não sei se já estava no do Paulo, e onde há esta relação de contágio. E onde há uma verdadeira ligação e onde podemos depois facilmente e organicamente tomar decisões em conjunto, de uma forma partilhada, de uma forma negociada, de uma forma que tem em conta o que toda a gente precisa, o que toda a gente quer e o que toda a gente sente que é urgente a dizer-se. Onde a autoria é, de uma forma ou outra, e há muitas formas diferentes de o fazer, uma criação coletiva, onde o processo para lá chegar é um processo aberto, onde não chegamos e impomos um método, uma forma de pensar, uma forma de fazer as coisas, mas vamos descobrindo em conjunto, a cada momento e a cada projeto, uma forma própria daquele momento e daquele encontro, daquela comunidade criativa de fazer as coisas. E como com isto tudo vivemos processos felizes, e acho que isto é uma palavra muito importante, prazerosas, processos que dão mesmo prazer, que fazem as pessoas sentirem-se mais vivas, mais animadas, mais dinâmicas, com mais vontade de participar, não só naquilo que nós estamos a fazer, mas noutras coisas que virão a seguir e no mundo e na vida à sua volta, incluindo a política, incluindo as ações cívicas, incluindo o seu crescimento enquanto pessoa, indivíduo, e a contribuição que elas possam dar ao mundo. Em todos aqueles círculos concêntricos que saem como uma pedrinha que deixamos cair num charco, cada vez que, de uma forma ou outra, as artes tocam uma pessoa. Cabe-nos a nós, enquanto criadores, encontrar e criar um espaço seguro, um espaço onde há respeito pela heterogeneidade, pela diversidade e onde se cria uma verdadeira comunidade, onde o Hugo fala acho que é nas conclusões que são reflexões finais e que deixam a tal abertura que o Paulo fala para nós podermos continuar a reflexão e o trabalho. Eu sinto muito isto, por exemplo, no Crescena, no projeto que desenvolvemos aqui no Teatro Viriato, que estamos, no fundo, a criar pequenas experiências democráticas. Estamos a criar pequenas microdemocracias, espaços onde as pessoas podem arriscar, onde as pessoas podem ser frágeis, onde as pessoas podem ser vulneráveis, onde as pessoas podem ser emotivas. É uma das coisas que o Hugo refere, que o racional, sim, claro, essencial, mas o emotivo também. Onde as pessoas podem, e no fundo, onde as pessoas podem, neste caso, no caso do Crescena, jovens, adolescentes, experimentar a democracia de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, onde podem negociar, onde podem opinar, onde podem dialogar, onde têm que fazer estas coisas todas para, de facto, cumprir com o objetivo final, que é uma criação que verdadeiramente reflete aquilo que aquele grupo de pessoas, de rapazes e de raparigas, de jovens e também dos mais velhos que por aí andam, que sentem que é urgente dizer. Sim. Fazes muito bem, assim mesmo. Tudo bem. Pronto, e é isso.
Sim, o Crescena é... Isso leva-me se calhar, a última palavra, que é a palavra da continuidade, que é tão importante. Um dos grupos que aparece enquanto objeto de estudo do Hugo, e que muito me orgulho neste livro, e que o Hugo também convidou para apresentar no Festival MES há 4 anos, já parece que ainda foi ontem. É um trabalho que eu tenho feito desde 2012 em Ilhavo, com o Museu Marítimo de Ilhavo, e com uma média de um projeto por ano com a comunidade lá, e que para mim é um grande exemplo, e tem sido uma grande felicidade poder trabalhar com estes grupos em continuidade, com o Crescena aqui no Teatro Viriato, porque sente-se de facto, não são sempre as mesmas pessoas, mas sente-se que há um legado que passa de geração para geração, e sente-se que vamos seguindo etapa por etapa, e que em termos de qualidade, e acho que é isto que está de qualidade do produto artístico, mas também do processo artístico e da participação das pessoas nestes processos artísticos, esta questão da continuidade tem tudo a ver. Sentimos isto também com o tal projeto dos diálogos que falei há pouco, que começou em plena pandemia, em 2020, vai na sua segunda edição. É um bebé que ainda está a começar a caminhar pelas aldeias aqui periféricas de Viseu, mas que sentimos que a confiança vai crescendo, e lá está outra das palavras que aqui retirei do livro do Hugo, vai-se construindo, e através da confiança a abertura, e através da abertura a colaboração, a cooperação e a criação em conjunto. E acho que são estas as coisas que este livro celebra. E mais do que outra coisa, acho que o livro é uma celebração daquilo que já foi feito, daquilo que estamos a fazer e daquilo que há de ser feito no futuro. E o Hugo é o grande lancedor deste grande foguete, desta grande festa. Obrigado, Hugo. Eu posso só chamar outra vez o patrono Ernesto de Sousa, e já que agora vão todos comigo para Lisboa, para estarmos lá às 6 horas para ouvir a outra conferência, só dizer que nessa conferência uma das coisas que eu salientar é como o Ernesto teve a clara consciência de que as palavras implicam a construção de uma nova realidade. Isto também numa situação pós-revolucionária ainda mais. Mas, por exemplo, por causa da questão dos artistas, profissionais, não profissionais, o Ernesto passou a chamar-se, depois de 69, operador estético. Operador estético ultrapassava essa questão até hierárquica de quem é o autor ou não é o autor, porque, na verdade, um espectador é também um operador estético, ou seja, estaria ao mesmo nível. Por outro lado, faz retirar também esse peso romântico do artista como criador, longe dos outros operadores, ou seja, dos outros operários. Não, o artista é um operário como o outro que usa armas suas, que são as da estética. E eu gosto particularmente de pensar o que quer dizer, o que pode querer dizer ser um operador estético, e vai ser também uma das coisas que vou refletir a partir das 6 horas em Lisboa, no Museu do Chiado. Eu só queria, desculpa, porque eu estava a ouvir a história da porto-riquenha e ocorreu-me aqui uma história, mesmo para terminar. Eu tive o grande privilégio e sorte de ainda ter feito alguma formação com Augusto Boal, e portanto eu lia os livros do Boal, e o Boal era fantástico, mas escrevia mal, de uma forma desorganizada, e portanto eu tive a oportunidade de conversar isto com ele. Não era fácil, os livros dele, nós andamos ali às voltas, porque aquele pensamento era tão rico. E há duas coisas fundamentais, poucos meses antes dele morrer, duas coisas fundamentais têm tudo a ver com essa história que tu contaste. Eu estava super angustiado na altura. Também achava na altura que eventualmente uma porto-riquenha que conhecesse com 50 e tal anos era uma velha, e estava muito angustiado com o trabalho que nós fazíamos, corríamos o país todo
há mais ou menos 18, 19 anos, 18 talvez, com um teatro fórum por causa das questões da violência do namoro, e fizemos aquilo com os atores profissionais. E eu sentia, não, isto é péssimo. Apesar de termos feito todo um trabalho de pesquisa com os miúdos, com as turmas, isto não é assim, isto tem que se fazer com os miúdos. Então eu estava super angustiado com o Boal, a dizer, mas isto é horroroso, isto que eu faço. E mostrei-lhe vídeos, não sei o quê, a dramaturgia disto não está bem, não sei o quê. E ele ficou assim, a olhar para mim, e disse, Hugo, não está mal, mas não chega. Porque foi uma coisa que me ficou sempre, portanto, essa coisa de faz o melhor possível, mas não chega, e esse não chega é esse continuar. E depois tudo o que eu ouvia sobre o Boal, o teatro oprimido, que aliás reduzir o Augusto Boal ao teatro oprimido é realmente muito pouco, não é? Há muitas obras, muitas peças escritas pelo Boal, muito anteriores. Bom, e ouvir o Augusto Boal falar sobre teatro oprimido e fazer teatro oprimido realmente coloca todos os ortodoxos fanáticos do teatro do oprimido. Mas o Boal dizia... Porque ele estava ali, infelizmente, a poucos meses de morrer, não sabendo, né? E a escrever um livro chamado Estética do Oprimido. E fazia uma coisa genial, que ele trazia o que escrevia no dia anterior e pedia a nós, estagiários do Centro de Teatro Oprimido do Rio de Janeiro, para lermos o que ele tinha escrito e para comentarmos com ele. E pronto, não é? Portanto, não é só dizer que o teatro oprimido se faz assim, e isto também podemos aplicar ao Paulo Freire, é realmente ter uma prática coerente com essa forma de estar. E ocorreu-me mesmo quando contava-vos essa história, então é isso. Muito obrigado, foi um privilégio, obrigadíssima. Não sabia que isso estava tudo no livro, é da vossa cabeça. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.